Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 6: O divórcio e a aliança do amor. A fidelidade como essência do reino. Mateus 5, 31 e 32. Introdução. A aliança do casamento, desde o Gênesis, é apresentada como um reflexo da união entre Deus e seu povo. No Sermão do Monte, Jesus não apenas reafirma esse valor, mas denuncia a banalização da aliança conjugal. Sua palavra é contracultural. Em uma sociedade que relativiza compromissos e descarta relacionamentos com facilidade, Jesus chama a fidelidade sagrada. Texto bíblico, Mateus 5, 31 e 32, NVI. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Análise e interpretação. Primeira, contexto judaico. O que Moisés permitiu. Deuteronômio 24, 1 a 4. Na lei de Moisés, o divórcio era permitido por dureza de coração. Mateus 19, 8. Mas jamais incentivado. Com o tempo, essa concessão virou pretexto para desrespeito, injustiça e abandono. Rabinos da época divergiam. Alguns aceitavam o divórcio por qualquer motivo. Comida mal preparada, aparência física. Jesus confronta essa visão legalista e machista com a ética do reino, que valoriza a dignidade e a permanência da aliança. Segunda, exceto por imoralidade sexual. O limite da ruptura, versículo 32. Jesus reconhece que há uma ruptura legítima da aliança quando há quebra grave. Aqui a palavra usada é porneia, termo grego que abrange adultério, prostituição ou promiscuidade sexual. Importante observar, Jesus não incentiva o divórcio, mas reconhece que há situações em que ele pode ser uma resposta necessária ao pecado alheio. No entanto, ele reforça: o coração do reino é a reconciliação, não a dissolução. Terceira, a profundidade do compromisso. Ao dizer que o divórcio precipitado gera adultério, Jesus está dizendo que Deus leva a aliança matrimonial muito mais a sério do que os homens. Casar-se de novo, após um divórcio injusto, é carregar a culpa de uma aliança rompida sem causa legítima. Isso nos leva a um ponto central. O casamento no reino não é contrato, é pacto. Não é conveniência, é vocação. Conexões interdisciplinares. Na teologia do casamento, reflete o amor fiel e sacrificial de Cristo pela Igreja. Efésios 5:25. Na psicologia relacional, relações saudáveis exigem maturidade emocional, escuta ativa, empatia e renúncia. O oposto do imediatismo e da gratificação egoísta. Na sociologia da família, o enfraquecimento das alianças conjugais impacta gerações, estruturas familiares e estabilidade social. Aplicações práticas. Para casados, reafirme diariamente seu compromisso. O amor é cultivado, não improvisado. Invista em diálogo, perdão, oração e cuidado mútuo. Para solteiros, prepare-se para o casamento com seriedade. Busque maturidade, não apenas emoção. O namoro deve ser escola de respeito e não ensaio para a paixão descontrolada. Para divorciados, Jesus também cura, restaura e oferece um novo caminho. O reino de Deus é um lugar de recomeços com verdade e graça. Ilustração. Conta-se que um casal idoso foi entrevistado após 60 anos de casamento. Perguntaram: como conseguiram ficar juntos tanto tempo? A senhora respondeu: viemos de um tempo em que, se algo quebrava, a gente consertava, não jogava fora. Jesus nos chama de volta a esse tipo de fidelidade, reparadora, paciente e comprometida.
Conclusão. O divórcio é uma ferida, não um fracasso definitivo. Jesus não veio para condenar os que tropeçaram, mas para restaurar o valor sagrado do amor que permanece. O reino de Deus é feito de alianças, não de contratos descartáveis. E mesmo em meio a dores e histórias difíceis, a graça de Deus nos conduz à verdade, à cura e à renovação. Pergunta para reflexão. Como você tem honrado as alianças em sua vida? O que precisa ser restaurado, fortalecido ou perdoado? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um tema sensível, mas central no Sermão do Monte, a visão de Jesus sobre o divórcio, lá em Mateus 5, versículos 31 e 32. Isso mesmo. E a nossa fonte é um capítulo que se dedica justamente a essa passagem, sabe? Explorando a fidelidade como um pilar do reino. E para a gente entender bem a força do que Jesus fala, é importante pegar uma distinção que a fonte já destaca logo de cara. Seria... A diferença entre ver o casamento como um simples contrato social, tipo baseado em conveniência, sim. E enxergar como uma aliança sagrada, um pacto profundo mesmo, que reflete algo maior. Parece que Jesus quer resgatar essa segunda visão, né? Exatamente, essa é a chave. A fonte lembra que, desde Gênesis, a ideia da aliança no casamento espelhava a própria relação de Deus com seu povo. Faz sentido. Então, quando Jesus toca nesse assunto lá no Sermão do Monte, ele está, na verdade, mexendo com interpretações que, já naquela época, sabe, davam uma relativizada desse compromisso. Entendi. Ok, então vamos desempacotar essa passagem específica. Como ela é? O texto base é Mateus 5, 31 e 32. Diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Puxa, é bem direto. Mas antes de Jesus tinha a lei de Moisés, né? Em Deuteronômio 24, que já falava de divórcio. Como isso se encaixa aqui? É crucial entender esse contexto, sim. Deuteronômio permitiu o divórcio, de fato. Mas a fonte bíblica indica que era, assim, uma concessão divina. Concessão? Por causa da dureza de coração humana, a teimosia, a dificuldade de viver o ideal original de Deus para o casamento. Entende? Entendo. Não era um endosso, vamos dizer, mas uma forma de lidar com a falha humana num mundo imperfeito. Até para proteger a parte mais vulnerável, que geralmente era a mulher. Certo. Só que, bom, com o tempo, algumas escolas rabínicas interpretaram isso de uma forma muito liberal. Liberal a que ponto? A fonte detalha isso? Detalha. Chegava ao ponto de alguns mestres da lei aceitarem divórcio por motivos que hoje a gente acharia triviais. Tipo a esposa queimar o jantar, ou o marido encontrar alguém que ele considerasse mais atraente. Nossa, queimar o jantar. Pois é. E aí Jesus confronta diretamente essa banalização toda. Ele eleva a discussão para o padrão ético do reino de Deus. Que seria baseado no quê? Aquela famosa cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual. O que a fonte diz sobre o significado disso? O que é essa imoralidade sexual? Olha, a palavra grega usada aí é porneia. É um termo assim bem amplo. Mais amplo que só adultério. Inclui umas coisas. Inclui diversas formas de infidelidade sexual grave e persistente, sabe? Prostituição, incesto, promiscuidade, coisas que representam uma quebra fundamental do núcleo da aliança. Entendi. Uma quebra da essência do pacto. Exato. E um ponto importante que a fonte destaca é: Jesus não está ordenando o divórcio nesses casos, tá? Ah, não? Não, ele está reconhecendo que uma traição dessa magnitude, ela já rompeu a essência do pacto. Mas, mesmo assim, o ideal do reino, que é centrado na graça e no perdão, ainda apontaria para a possibilidade de reconciliação. Isso se houver arrependimento genuíno e mudança, claro.
Entendi. Então, mesmo com uma quebra tão séria, o divórcio não seria o plano A do reino. Seria mais uma consequência reconhecida dessa quebra. Exatamente. É uma constatação da fratura da aliança que o pecado causou. Não é uma recomendação automática. E isso nos leva ao peso da afirmação seguinte de Jesus. Que é onde a coisa fica realmente séria, né? Ao dizer que o divórcio fora dessa exceção leva ao adultério. Sim. Tanto para quem se divorcia, quanto para quem se casa com a pessoa divorciada nessas condições. Jesus está sublinhando a santidade, a seriedade com que Deus encara essa aliança matrimonial. Com certeza. E aí, sobre essa ótica, um novo casamento depois de um divórcio que Deus considera ilegítimo implicaria começar uma nova união já com a sombra de uma aliança anterior quebrada sem motivo justo. É um tema complexo, né? E a gente sabe que toca em muitas dores, muitas situações difíceis que as pessoas vivem. Sem dúvida nenhuma. Isso reforça aquela distinção do começo. Contrato versus aliança. Um contrato pode ser dissolvido se as partes concordarem, ou se os termos não forem cumpridos, né? Certo. Já uma aliança, nesse sentido bíblico que Jesus está resgatando, é um pacto quase de sangue, um compromisso existencial. Teologicamente, ele espelha o amor fiel de Cristo pela Igreja. E psicologicamente? Psicologicamente, demanda maturidade, perdão constante, capacidade de renúncia, o oposto da cultura do descarte que a gente vê muito hoje. E sociologicamente, a fonte até aponta que o enfraquecimento dessa visão de pacto no casamento acaba reverberando na estabilidade da família e da sociedade. Uau! É profundo. E partindo dessa visão elevada do casamento, a fonte também traz aplicações práticas, certo? Como isso se traduz para o dia a dia? Sim, traz sim. Para quem está casado, é um chamado contínuo para nutrir a aliança, com diálogo, perdão, investimento ativo no relacionamento, sabe? Não deixar a coisa esfriar. É um trabalho diário. Diário. Para quem está solteiro, é um alerta para encarar o casamento com a seriedade de um pacto para a vida toda, se preparando para isso. E para quem passou pela dor do divórcio, a mensagem não é de condenação final, não. Isso é importante. Muito importante. A mensagem é que existe graça, cura, perdão e a possibilidade de restauração e recomeço em Deus, independentemente do que aconteceu no passado. Que bom ouvir isso. E essa mentalidade de consertar, de perseverar na aliança. A fonte ilustra isso como uma história simples, mas que achei muito poderosa. Qual a história? De um casal de idosos comemorando os 60 anos de união. Perguntaram para eles qual era o segredo, né? E a resposta da esposa foi algo como: "Ah, meu filho, nós fomos de um tempo em que quando algo quebrava, a gente consertava, não jogava fora." Que bonito isso. É exatamente esse espírito, né? De reparo, de fidelidade resiliente que Jesus parece querer restaurar. Exato. Então, para resumir, né? Essa passagem de Mateus, segundo a análise da fonte, mostra Jesus buscando restaurar a intenção original de Deus para o casamento. Uma aliança sagrada e duradoura. Certo. Que não ser visto como uma fratura dolorosa, uma consequência do pecado ou da nossa resistência ao ideal divino. Mas dentro do reino, tem sempre espaço para graça, para verdade e para renovação. A ênfase está na natureza de pacto do casamento, não na sua fragilidade como se fosse só um contrato. Perfeito. Então, o que fica dessa nossa análise? A fonte deixa uma reflexão importante que acho que vai até além do casamento em si. Que seria? Como é que as alianças e os compromissos importantes têm sido honrados na nossa própria vida? Sabe, nos nossos relacionamentos, nas nossas responsabilidades. O que será que talvez precise ser consertado, restaurado, fortalecido ou perdoado? Fica aí algo pra gente pensar.